Trazer aqui para vocês uma apuração que é justamente sobre as prioridades do Plano Safra nos últimos 6 anos. Nossa reportagem fez um levantamento dos dados de 2020 e 2021 até 2025 e 2026, que são planos safras estratégicos, considerando que pegamos ali pandemia no início de 2020 e 2021. Também tivemos uma questão de mudança de juros 2022 2023, um Plano Safra que entra anunciado com juros de 2 dígitos. E é daí que alguns analistas com quem eu conversei falam que é o plot twist de pensar planos safras mais voltados para uma condição econômica de pressão fiscal. Essa condição que nós falamos tanto no CNN AgroNews, ela é destrinchada ao longo de 2023, 2024 há uma melhora, e a gente chega a 2025, 2026 com uma sinalização até então o atual anúncio de Plano Safra 26-27, mostrando que a prioridade do governo, que continua flertando ali entre questão fiscal, ambiente, sustentabilidade, precisa considerar o ano de eleição, gastos públicos e, ao mesmo tempo, conversar, dialogar com o setor produtivo, que não está muito contente mesmo com esse anúncio positivo, um anúncio robusto. Então, englobando essas prioridades que foram lá em 2020, 2021 de armazenagem e agora estão aí tentando achar uma brecha em relação às pressões e à percepção de alto risco do agro, a gente vem para o estúdio para falar sobre essa divulgação e esse contexto macroeconômico que pressiona o agronegócio. Nosso convidado é o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Sérgio Bortoloso, que acompanhou de perto as negociações do Ministério da Fazenda e do Ministério da Agricultura e faz a gentileza de estar aqui conosco. Seu Sérgio, muito obrigada pela presença, porque eu sei que o senhor também tem uma agenda agitadíssima em anúncio de Plano Safra, então a gente está aqui com essa honra de ter o senhor para analisar esses números. De cara, qual que é a impressão que fica com o Plano Safra empresarial? Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite, sempre é um prazer estar aqui com vocês. A expectativa, nós não tínhamos, na verdade, uma expectativa muito superior ao que, na verdade, foi realizado. Nós entendemos que em que pese todo o trabalho, isso é bom que seja bem esclarecido, do Ministro da Agricultura, do Ministério da Agricultura, mas nós entendemos que é um embate muito grande entre o setor financeiro, entre o Ministério da Fazenda e o da Agricultura. Nós entendemos que esse Plano Safra, na verdade, está se fazendo um ajuste, né? Está se fazendo um remendo naquilo que seria necessário, que seria ideal para o setor. A agricultura ela precisa trabalhar com um planejamento mais de longo prazo. Como você vê hoje, até a gente percebe o que a China faz hoje, planejamentos quinquenais. E o plano de safra não deveria ser um plano de imediato, deveria ser alguma coisa que fosse um plano de Estado, uma vez da importância do nosso setor do agro. Como eu disse, a expectativa nossa não era muito mais disso, nós entendemos que, embora seja feito o possível, não atende. Hoje essas diminuições que se tem, e principalmente uma coisa que foi muito bem lembrado e comentado, o acesso do produtor hoje a esse limite, a esse volume de recursos que está sendo feito hoje é um acesso muito restrito. Uma vez porque o produtor que está endividado nesse problema com restrições e também na análise de risco que hoje o produtor tem com a baixa remuneração, com a baixa rentabilidade do seu negócio, isso acaba comprometendo o acesso a esses recursos. Nós temos que pensar que isso tem que ser revisto. Um plano de safra que sai, mais uma vez, sem nenhuma previsão de recursos para seguro agrícola, um plano de safra que sai no momento em que nós tivemos um ajuste por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, em que, na verdade, descaracteriza o Manual do Crédito Rural. Então, tudo isso gera uma tensão, um clima não muito favorável dentro do nosso setor, não é? E tem uma pergunta que fica, né, do setor e também até do mercado financeiro que está de olho nas linhas que vai poder
entrar, né, com mais força, que é o que é factível fazer com este dinheiro agora. O que a gente sabe, o que é possível fazer, considerando o que o próprio ministro André de Paula falou. Estou aqui com alguns destaques. Ele menciona durante a cerimônia que é um plano, abre aspas, robusto, fecha aspas, mas que é um plano que a gente já mostrou aqui que tem um crescimento inferior a 2% em relação ao ano passado. E me lembre também, a Sociedade Rural Brasileira tinha indicado um outro valor, correto? Na verdade, quando há um tempo atrás a gente vem trabalhando, para você ter uma ideia, o orçamento de um plantio brasileiro, de uma safra brasileira, é 1,5 trilhão. Quando você entende que faz um plano de safra, que isso vai atender 580, 600 milhões, alguma coisa, a gente já percebe que isso é uma demonstração de que, infelizmente, o produtor rural não está sendo tratado e isso não é prioridade para alguém que pretende fazer isso. A gente também tem que entender que dentro desses 580 milhões, 525 para a agricultura empresarial hoje, tem uma grande parte desses recursos que são recursos que vêm do próprio sistema financeiro e não, na verdade, do Tesouro. O que vem, esse percentual, é dentro do que é recurso controlado e tal. E esse recurso controlado, como ele tem a subvenção que é necessária, a subvenção desse seguro é que acaba complicando dentro do orçamento. Se você faz um plano em que, no final das contas, você percebe que a subvenção gira em torno de 26 a 30 milhões, eu não sei esse ano, porque nós não temos os dados definidos, a gente percebe que é uma participação muito pequena, mas que nós temos que continuar. O produtor vai continuar fazendo a parte dele, o produtor rural. A nossa resiliência, nós sabemos da nossa importância e tal, mas, infelizmente, todo esse recurso que nós pedimos, nós mais uma vez não fomos atendidos, né? E a gente falando desse valor de recursos e os dados que ainda não temos compilados, Sérgio, pergunto também aqui sobre LCAs e poupança rural. Ano passado a gente já viu liberar isso, que era até um fator um pouco inédito, usar a poupança rural para a subvenção de juros, para também tentar entregar mais valor para o Plano Safra. Isso deve se desenhar esse ano, apesar da gente não ter os detalhes completos ainda oficializados no site do governo federal, do Ministério da Agricultura, que muito provavelmente sai amanhã. O que acontece quando a gente tem a LCA como uma ferramenta ali, até de muleta, me permita dizer, e a poupança rural, mais um ano seguido? Na verdade, são formas alternativas de você ter acesso ao crédito. Na verdade, hoje o mercado, ele coloca isso à disposição do produtor. Mas a gente tem que entender que não são todos os produtores que têm acesso a isso. Principalmente, por quê? Porque você precisa ter um investidor do outro lado. Quando você começa a trabalhar e entender que é uma solução, esse tipo, tanto SLA, todos esses modelos que se tem de se fazer, passa a integrar como uma solução, na verdade ela não é. Isso é uma forma alternativa. Não é disponibilizado a todos os produtores. Eu acho que isso, tanto que não é só, você tem uma ideia, além dessas letras, esses papéis que podem levar o produtor uma forma de levar mais recursos, você pode ver, nós temos hoje as CPS, que nós fazemos, as trades que participam, os com barter e tal. Isso tudo é um componente dentro do sistema de produção. Quando a gente fala plano de safra estabelecido pelo governo, é o que na verdade inclui a mão do governo, se estabelece isso dentro. E mais uma vez, como eu disse, infelizmente nós não entendemos que fomos atendidos mais uma vez nesse aspecto. Sérgio Bertolozzo conosco, mas também volta daqui a pouco para comentar. A gente vai para um segundo bloco de análise dos juros. Então, Sérgio, muito obrigada por enquanto, mas fica com a gente.